Eu estou aqui hoje para fazer uma breve análise sobre as repercussões penais dos atos administrativos editados tanto pelo Executivo Federal quanto pelo Estadual relativos aos meios de enfrentamento da pandemia do Covid-19, ou seja, quais os tipos penais decorrentes do descumprimento das medidas impostas pelo poder público. Bem, inicialmente, você sabe que a Organização Mundial de Saúde declarou no final de janeiro do corrente ano a infecção humana pelo novo coronavírus como uma emergência de saúde pública de importância internacional. Na esteira desse reconhecimento, o governo federal publicou a Lei 13.979 de 2020, em que se estabelece uma série de medidas de enfrentamento dessa emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, medidas estas que devem ser aplicadas no território nacional. Dentre essas medidas, a gente pode citar as medidas de isolamento social, de quarentena, além de outras, como restrições, ainda que temporárias ou excepcionais, à entrada e saída do país. É importante observar que já essa lei federal, no seu artigo 3º, estabelece um preceito sancionador, ou seja, ela preconiza que na hipótese de descumprimento dessas medidas, o agente sofrerá a responsabilização cabível. Bem, em março, a Organização Mundial de Saúde classifica o surto decorrente do novo coronavírus como uma pandemia, considerando a disseminação mundial do vírus e o número expressivo de óbitos decorrentes dessa disseminação. Bem, na mesma época, no Brasil, o Ministério da Saúde edita a Portaria 356 de 2020. Essa portaria visa, além de regulamentar a Lei Federal 13.979, ela estabelece formas de operacionalização tanto das medidas de isolamento quanto as de quarentena. E nesse momento, já se previa nessa portaria que qualquer descumprimento dessas medidas deve ser obrigatoriamente comunicada tanto à autoridade policial, ou seja, tanto ao delegado quanto ao Ministério Público, para as devidas apurações e consequentes responsabilizações. Bem, nesse quadro de urgência delineado pela pandemia, os Ministérios da Justiça, da Segurança Pública e da Saúde editam uma portaria conjunta, a Portaria Interministerial número 5 de 2020. Essa portaria interministerial reforça os dispositivos da portaria anterior. Ela regulamenta também a Lei Federal 13.979 de 2020 e um traço muito marcante dessa portaria é que ela estabelece expressamente a compulsoriedade do cumprimento das medidas impostas, além de prever consequências penais específicas no caso desse descumprimento. Bem, seguindo a linha de enfrentamento do governo federal, os estados também começam a editar seus próprios atos normativos. No âmbito do estado do Rio de Janeiro, cabe destacar a publicação dos decretos 46.973 e 46.980, ambos de 2020. Se observa no segundo decreto um recrudescimento das medidas impostas no primeiro diante da emergência de saúde pública instalada pelo novo coronavírus. E o relevante desses decretos é que, no âmbito estadual, também há previsão pelo poder público das consequências penais advindas do descumprimento. No estado do Rio de Janeiro, podemos citar, além das medidas de isolamento e de quarentena, a proibição também do exercício de algumas atividades, como, por exemplo, o funcionamento de shopping center, suspensão da visitação em unidades prisionais, suspensão de funcionamento de atividades turísticas que impliquem necessariamente a aglomeração de pessoas e a circulação de pessoas. Tudo com vistas a evitar a disseminação do vírus. Bem, e, na sequência, por fim, a Lei Federal 13.979, ela foi alterada parcialmente por força de uma medida provisória, a medida provisória 926 de 2020, em que, além de haver alterações quanto a
preceitos de licitação em caso de emergência, há também o resguardo das atividades essenciais e das funções essenciais dessas medidas sanitárias, ou seja, as atividades e serviços essenciais continuariam funcionando. Bem, fixada essa linha do tempo desses atos administrativos, é importante dizer que todos os esforços do Estado, enquanto gestor de uma política sanitária, devem se apoiar necessariamente nesse mesmo Estado enquanto gestor e executor de uma política criminal. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que há, em decorrência desses atos administrativos fixados, consequências criminais importantes que devem ser, de fato, observadas para que não se tornem letra morta as medidas impostas pelo poder público.